Boa noite! Muito boa noite, YouTube! Vai deixando seu boa noite aí para mim. Sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Muito boa noite, boa noite, YouTube. Tudo bom com vocês? Muito boa noite. Isso aí, estamos ao vivo, mais uma live, mais uma aula nossa aqui, né? De toda a nossa segunda-feira. E nessa aula de hoje, nessa aula eu vou falar para vocês sobre dançar na infância e os seus benefícios. Vamos conversar sobre todos os benefícios, né? Sobre muitos benefícios aí que tem a dança na infância para você poder aí organizar o seu próximo ano, né? Poder aí conversar com os pais, tá bom? E essa live, gente, essa aula de hoje, ela é uma aula um pouquinho diferente. Por que essa aula é um pouquinho diferente? Porque, na verdade, eu não estou aqui. Na verdade, eu estou de férias. Sim! Na semana passada eu conversei com vocês aí sobre as férias. E essa live hoje, então, ela é uma live gravada. Eu, na verdade, resolvi fazer o quê, gente? Eu resolvi disponibilizar aqui para vocês 2 aulas, 2 drops, tá? Que eu fiz especialmente para um evento que aconteceu numa universidade, que aconteceu numa faculdade, tá? Eu fiz esse evento lá durante esse ano e eu resolvi disponibilizar dadas lá para esse evento para vocês, tá bom? Então, vou disponibilizar aí para vocês. E é o seguinte, gente, vai botando aí nos comentários. É o seguinte, eu tô de férias, mas eu não tô sumida, não. A nossa conexão aqui, ó, continua. Então, ó, responde aí para mim nos comentários, vai colocando aí o que você está achando da live, o que você está achando da nossa aula de hoje, o que você está sentindo aí, né? As coisas que eu vou contar e eu vou botar aí para vocês, então, agora vai entrar aí essas 2, né? Esses 2 drops que eu fiz para esse evento que aconteceu, né? Foi um evento que aconteceu em setembro, que eu fiz aí para a pedido, né, da Faculdade Sojipa, tá bom? E estou agora, então, para você. Então, primeiro a gente vai falar, né? Eu vou falar aí sobre os benefícios, né? Dançar na infância e os seus benefícios, todos os benefícios e tudo aquilo que a dança trabalha, que vai te dar aí um monte de embasamento para você poder conversar, né? Com os pais dos seus alunos e também poder prestar mais atenção aí na sua aula, né? Nos seus planejamentos e sobre espetáculo de final de ano, todos os processos adaptativos que a gente precisa, né, de alguma forma ir fazendo para os nossos alunos, tem um passo a passo lá para você poder pensar, né, já começar a articular o seu ano letivo de 2021, o seu ano letivo desde o início, com isso tudo bem embasado para o seu ano ser power, tá bom? Então, ó, deixo vocês aí com a aula, aproveita e, ó, não me abandona não, tá bom? E escreve aí o que você vai achar da aula nos comentários. Coloca aí as coisas que eu pedi para vocês. Responde o que eu vou perguntar. Combinado? Porque, ó, eu tô de olho em você. Eu tô de férias, mas eu continuo, ó, conectada. Bom? Aí, segue a aula para você. Nessa aula, então, a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu colocar aí para vocês. Aqui na tela. A gente vai conversar, então, um pouquinho sobre a dança e a dança na infância e os benefícios que essa dança tem, né? O que a dança tem, traz de benefícios na infância. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, que você que tá aí do outro lado agora pensasse é, quando alguém te pergunta quais os benefícios que a dança traz para uma criança, eu queria que você pegasse agora um papel e uma caneta. Pega aí um papel e uma caneta. Pegou? Agora escreve 3 benefícios que a dança traz, que você imagina, que você acredita. Quais são as 3 primeiras coisas que vêm à sua cabeça quando a gente fala benefícios da dança na infância? Então, vai lá, pensa aí.
Pensou? Então agora, dá uma olhadinha aqui nessa tela, né? Se você já pensou, olha só. Provavelmente, alguém aí, algum de vocês, você que tá aí do outro lado, deve ter posto alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Postura, disciplina, ritmo, socialização e coordenação motora. Alguma coisa nesse sentido aí você deve ter colocado. Acertei? Não? Talvez? Pois é. Esses normalmente são os primeiros benefícios, as primeiras coisas que as pessoas imaginam e que o consenso geral das pessoas, na verdade, imaginam quando a gente fala de dança na infância. De dança de uma maneira geral, mas principalmente de dança na infância. Ah, eu vou colocar minha filha para fazer dança para ela melhorar a postura. Ah, eu vou colocar minha filha para fazer dança porque a dança trabalha a disciplina. Ah, eu vou colocar porque a dança trabalha a coordenação motora. E realmente a dança trabalha tudo isso, gente. Só dê uma olhadinha agora aqui nesse próximo slide. Eu coloquei ali para vocês, ó, a dança. Todas essas coisas que a gente trabalha, só que ela é muito além. Ela vai muito mais do que isso. A dança traz muitos outros benefícios que vão muito além desses aqui. E além do além, né? Então, além da gente saber todos os benefícios que a dança trabalha, né? A gente precisa saber por quê. Porque não adianta a gente saber os benefícios que a dança trabalha, saber fazer lá uma listagem, um checklist de benefícios, se eu não sei o porquê e para que serve aquilo, certo? Quando a gente entende todos os benefícios e habilidades que a dança trabalha e a gente consegue saber o porquê que isso é trabalhado, como que a gente trabalha isso dentro das aulas de dança? E como que essa criança vai utilizar isso, não só na aplicação da técnica de dança, mas na sua formação enquanto ser humano, enquanto pessoa na sua vida, tudo muda, tá? Então vamos ver aqui, eu vou trazer agora esse muito além. Geve, quais são esses benefícios, né? Você está dizendo que tem benefícios, quais são eles? Então a gente tem lá habilidades motoras, e aí vão entrar alguns daqueles benefícios que a gente estava falando ali. Habilidades de pré-alfabetização, gente. A gente consegue, a partir das nossas aulas de dança, trazer essas habilidades de pré-alfabetização, ou seja, pré-requisitos básicos que a criança precisa desenvolver para que ela se alfabetize. Ah, Geve, mas você está dizendo que a criança precisa dançar para conseguir se alfabetizar? Não, eu não estou dizendo que ela precisa dançar para que ela consiga se alfabetizar. O que eu estou dizendo é que se ela dança, ela vai se alfabetizar com muito mais facilidade, porque esses pré-requisitos vão ter sido vivenciados pelo melhor instrumento que nós temos nos nossos processos de aprendizagem, que é o nosso corpo, que é o nosso movimento. Todas as experiências que são por nós vivenciadas no nosso corpo fazem com que a gente consiga generalizar essas aprendizagens e levar isso com mais facilidade para outras áreas. Ou seja, quando esses requisitos são exigidos, né, lá no momento da alfabetização, por exemplo, o nosso cérebro não precisa buscar aprendizagem nova disso. Ele já aprendeu nas aulas de dança, ele já vivenciou essas coisas na aula de dança e ele consegue sobrar espaço, digamos assim, energia mesmo, para que ele foque, então, numa construção nova de outras aprendizagens. Mas tem muitas coisas que são pré-requisitos que já foram aprendidas através da dança. Habilidades matemáticas a gente consegue trabalhar aí. Funções executivas, regulação sensorial, habilidades socioemocionais, conhecimentos históricos culturais e formação de plateia, gente. Então, todas essas habilidades a gente trabalha dentro das nossas aulas de dança. Todos esses benefícios a gente consegue trabalhar e a dança desenvolve numa criança, ok? Então, vamos começar vendo aqui sobre as habilidades motoras. Então, o que são essas habilidades motoras? Como que a gente desenvolve isso? As habilidades motoras, elas estão dentro da nossa pirâmide de desenvolvimento, né? De neurodesenvolvimento psicomotor. Lá na base da nossa pirâmide, a gente tem o quê? Tônus e equilibração, que são coisas que a gente trabalha e que são também pré-requisitos lá para os processos de alfabetização, certo? E para outros processos da nossa vida. Se essa base não for bem consolidada e bem estabelecida nos processos de aprendizagem, a gente não consegue fazer com que isso
com que outros processos mais evoluídos aconteçam. Então, é a base da nossa pirâmide e a gente trabalha nas nossas aulas. Estruturação espaço-temporal, noção de corpo e lateralização, tá? Então, é a segunda estágio aí da nossa pirâmide que vai estar aí dentro da segunda unidade funcional de Lúria, dentro dos estudos da neurociência. E lá no topo da nossa pirâmide, a gente vai trabalhar com praxia fina e praxia global. O que é essa praxia fina? Praxia é um ato sistematizado e organizado para um fim, ou seja, é quando o meu movimento tem uma intencionalidade, ele tem uma forma, né, de acontecer sistematizada. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro das nossas aulas de dança. Agora vamos ver aqui dentro das habilidades de pré-alfabetização, o que a gente consegue, o que a gente pode, né, realmente desenvolver, trabalhar e organizar dentro das nossas aulas de dança que a gente trabalha com as crianças. Então, esquema corporal e lateralidade. Gente, isso é pré-requisito para que a criança consiga escrever. Porque se ela não sabe o que tá em cima, o que tá embaixo, o que tá de um lado, o que tá do outro, ela não consegue desenvolver escrita. Porque eu preciso saber onde é que eu coloco uma letra. Uma letra é do lado da outra. Se a letra estiver numa posição invertida, a palavra, a sílaba, vira outra coisa. Quando eu vivencio isso no meu corpo, fica muito mais fácil de depois a gente conseguir fazer o que a gente chama de abstração. E a gente trabalha muito isso nas aulas de dança. Noção espaço-temporal, né? Então, quando eu me organizo o meu corpo no espaço, né? Quando eu danço com as minhas outras colegas, quando eu tenho outras pessoas à minha volta, eu preciso ter essa organização. Da onde saindo do meu movimento e em que tempo isso acontece. Por quê? Porque essa organização, tanto do espaço, vai nos dar a construção da escrita lá no processo de alfabetização, quanto vai nos dar também uma questão toda de evolução, né? Do tempo, né? Então, qual é o tempo quando eu falo de tempo, eu tô falando tanto de tempo de ritmo, né, que a gente vai ver aqui também que é importante, quanto a questão temporal mesmo do antes, do depois, do que vem antes do que, e isso vai influenciar inclusive nas aprendizagens dos tempos verbais lá na escola regular. Ritmo, gente. Ah, dança trabalha ritmo, isso é óbvio, sim, é óbvio. Agora, pra que eu preciso de ritmo na vida? Só pra dançar a valsa de 15 anos e não pisar no pé do meu pai? Não, não é só para isso que a gente precisa de ritmo na vida. A gente precisa de ritmo para uma série de coisas, inclusive para ler e para escrever. Eu não produzo escrita se eu não tiver ritmo. Eu não consigo ler se eu não tiver ritmo. Então, trabalhar ritmo no nosso corpo, dentro, né, dessa estrutura maravilhosa que é o corpo que a gente tem através do movimento na dança, a gente está desenvolvendo essa habilidade importantíssima. Análise e síntese, que é a capacidade que eu tenho, né, de ver que uma coisa ela é composta de partes, né, de que muitas partes compõem um todo, de que um todo é composto de partes, e a gente faz isso no ensino dos passos, né. Então eu sei, por exemplo, que para fazer um pas de basque, eu tenho que ter vários outros pequenos passos, né, para que a gente consiga executar, por exemplo, um pas de basque. Então, é esse entendimento que a gente trabalha no nosso corpo, ok? Ou para que eu faça um salto, primeiro eu preciso fazer um plié ou uma flexão dos meus joelhos, aí eu vou impulsionar o chão para saltar e depois eu vou cair num demi-plié. Então, quantas partes tem um salto? Um salto é composto pelo menos de 3 partes, ok? Percepção e discriminação de semelhanças e de diferenças. Então, quais são as coisas que são parecidas e as coisas que são diferentes? Ou seja, também essa questão de lateralização que vai influenciar aqui. Então, quando eu tô, por exemplo, com um retiré em en dehors, quando eu tô com esse retiré em paralelo, eu trabalho isso no meu corpo e aí eu vou conseguir utilizar. E são coisas diferentes, são coisas distintas. E eu vou, ou mesmo com esse retiré em en dedans, né? Eu vou conseguir trabalhar isso. Vou colocar aqui para vocês do lado, né? Então, um retiré en dehors, um retiré paralelo e quando eu tô com ele em en dedans, certo? Então, eu tenho esses 3 momentos da mesma coisa, a mesma coisa constituída de formas diferentes. Isso faz com que depois, quando eu precise entender o espelhamento de letras no processo de escrita, né? Por exemplo, da letra P e da letra Q, ou da letra B e da letra D,
né? Ó, olhem aí. Eu só mudei, elas têm o mesmo formato, mas elas estão para lugares diferentes, elas representam coisas diferentes. Memória visual, importantíssimo, né? Porque no momento da escrita eu tenho que olhar para o quadro e poder reproduzir a escrita, ou olhar para o meu caderno, para o livro, poder reproduzir aquela escrita. E isso a gente faz muito na dança. Eu olho o exercício e eu preciso reproduzir. Eu preciso que a memória visual aconteça nesse momento. E coordenação visomotora, certo? Então, todos esses requisitos a gente trabalha na dança, né? E são importantes para nessa formação aí da criança. Habilidades matemáticas, que também a gente trabalha nas nossas aulas de dança, então, noção de número, né? Quando a gente faz a quantidade de número e de identificação dos numerais, então, a quantidade de demi-pliés que eu faço, a quantidade de saltos, a quantidade de repetição, tudo isso está sendo vivenciado no corpo, né? Porque eu preciso pensar nisso. Desenho geométrico, rondejans, a noção, né, do que é um GT, né, que eu vou fazer ele a 45 graus, ou de um développé, né, que ele vai acontecer, né, eu vou fazer isso a 90 graus, um grand battement, um fondue. Então, tudo isso eu tô trabalhando com essa noção de graus, né, ou seja, de desenhos geométricos e outras coisas de formas geométricas também, certo? Cálculo de distância. Então, para que eu faça, por exemplo, um grand GT, o meu cérebro precisa calcular a distância que eu tenho que percorrer para dar aquele impulso. Então, eu estou trabalhando essa noção de cálculo de distância, né? De eu entender a distância. Força, peso. Então, o quanto de força que eu imprimo nesse movimento, que peso esse movimento tem, assim como os planos espaciais, né? Então, que a gente também vai trabalhando nas nossas aulas de dança. E aqui eu tô trazendo muitos exemplos da técnica da dança clássica, porque na verdade é a minha maior formação, né? E eu acabo trabalhando mais com esse público, então acabo trazendo muito desses referenciais. Mas isso aqui se aplica em qualquer técnica de dança, para qualquer modalidade de dança, e inclusive para quando a gente vai trabalhar aí com dança dentro da própria escola, né? Que a gente vai trabalhar com da escola regular, com uma dança mais livre, uma dança mais voltada para uma dança mais criativa, onde a gente pode ter uma interdisciplinaridade com outras disciplinas e preparar essa criança já desde lá da educação infantil, certo? Trabalho todo de funções executivas, que a gente também desenvolve nas crianças. Então, o que são as funções executivas? Elas ficam aqui, ó, no nosso lobo frontal do nosso cérebro. Então, coloquei aqui para vocês poderem visualizar aí. São um conjunto de habilidades que permitem um controle top-down do nosso comportamento. Então, digamos que as funções executivas seja o momento mais... A parte do nosso, a mais especializada e que nos faz humanos, né, nos diferencia muito das outras espécies em relação a essas questões do nosso comportamento. Então, são todas as regulações do nosso comportamento são de responsabilidades das nossas funções executivas. E isso não nasce pronto. Isso a gente vai desenvolvendo. É a última parte do nosso cérebro a maturar. E dentro das funções executivas, quais são, né? Estão lá o controle inibitório, ou seja, que é eu conseguir me controlar, né? Não sair fazendo as coisas assim a louca. Memória de trabalho, que é essa memória sequencial do passo a passo das coisas, certo? Que a gente precisa ter. Flexibilidade cognitiva, então... de eu conseguir entender que eu posso fazer a mesma coisa de formas diferentes. Por exemplo, na dança, um grand GT. Eu posso fazer um grand GT por grand battement ou eu posso fazer um grand GT por développé. Ele deixou de ser um grand GT? Não, ele continua sendo um grand GT. Isso é flexibilidade cognitiva, é o saber que eu posso fazer a mesma coisa de formas diferentes. E resolução de problemas, que é o conseguir realmente olhar para uma situação e encontrar alternativas para ela. E quando a gente vai trabalhar com criatividade, né, a gente está trabalhando, principalmente aí quando a gente trabalha com a parte, né, de dança criativa ou mesmo de criatividade, né, dentro das nossas aulas, dando uma base de suporte para os nossos alunos, a gente está trabalhando então com resolução de problema. O controle inibitório a gente trabalha muito porque, por exemplo, eu preciso saber
que quando eu faço, porque a criança não tem isso, é por isso que a criança pequena não para muito quieta assim dentro da sala de aula, sabe? A gente quer às vezes que ela fique esperando e ela não tem. Por quê? Porque falta ainda desenvolvimento de controle inibitório, que a gente vai adquirindo aos pouquinhos, tá bom? Regulação sensorial. O que é isso? Regulação sensorial é a capacidade que uma pessoa tem, né, que os seres humanos têm, de para regular e processar os estímulos que a gente recebe constantemente o tempo inteiro aqui pra gente, do ambiente e do nosso próprio corpo, né? Então, chega através do nosso sistema sensorial e ele é responsável pela recepção dos estímulos oriundos do ambiente. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com o movimento, quando a gente está trabalhando com a dança, né, e trabalhando com a questão do movimento, principalmente nas crianças que ainda estão aprendendo a se regular sensorialmente, a gente ativa na dança 2 sistemas sensoriais super importantes, que é o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. O que são esses sistemas? O sistema vestibular, ele tá aqui dentro do nosso ouvido, aqui dentro no nosso labirinto, certo? Então, toda a movimentação que a gente faz, de balançar, de fazer rodas, de girar no próprio eixo, faz ativação, de saltar, faz ativação desse sistema. Esse sistema, quando ele tá bem ativado e bem regulado, ele faz com que a gente melhore os nossos processos atencionais. Então, sabe aquela frase que às vezes a gente diz assim: ai, porque dança trabalha a concentração? Trabalha a concentração por vários motivos, mas inclusive e principalmente por esse aqui. Porque aqui eu tô trabalhando a atenção. Quando eu faço ativação desse sistema, eu estou fazendo com que o meu aluno fique mais atento. E aí ele também consegue fazer generalização dessa aprendizagem, levando isso para outras esferas da sua vida. Sistema proprioceptivo, ele também, né, a gente regulando o sistema proprioceptivo, a gente também vai ter esses processos, inclusive de desenvolvimento de linguagem, gente. Criança que tem dificuldade de elaboração, né, de linguagem, realmente de aprendizagem de fala, agora eu tô falando lá dos bem pequenos, tá? Quando a gente faz a ativação desses sistemas aqui, a gente auxilia, né, para que a produção da fala aconteça. Então, olha só, né? Quanto que a gente ia pensar que dança, que não tem linguagem verbal, pudesse auxiliar, pode auxiliar e pode sim auxiliar. Então, os benefícios da dança, né, na infância são imensos, porque todos esses processos estão sendo construídos ainda, ok? E o sistema proprioceptivo, ele é o sistema que está dentro da nossa musculatura, nos nossos músculos e nas nossas articulações. Então, cada vez que a gente faz atividades que pressionam, né, de rolar pelo chão, de fazer, né, essas coisas que dão essa pressão nos nossos músculos e nas nossas articulações, a gente está fazendo a ativação do sistema proprioceptivo. Ok? Aí a gente tem as habilidades socioemocionais. Habilidades socioemocionais é muito mais do que socialização. Porque a gente entra nessa da socialização, né? Ah, é socialização é bacana. Agora, habilidade socioemocional é muito mais do que socialização. A habilidade emocional envolve a socialização, sim, mas envolvem outras questões, que são empatia e vínculo de amizades, né? Então, eu tenho ali essa questão de ser empático, civilidade, né? Então, tudo aquilo que a gente trabalha, né, em relação à civilidade, linguagem não verbal, isso tudo é habilidade socioemocional, autoestima. E além disso, eu vou ter motivação, confiança, resiliência e persistência. Por quê? Porque quando a gente trabalha na dança, o que é a empatia? A empatia é a habilidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. Cada vez que eu trabalho um personagem dentro da minha sala de aula, né, dentro de uma coreografia, ou dentro do faz de conta que a gente utiliza dentro da ludicidade nas nossas aulas de dança, a gente está fazendo o quê? Proporcionando uma experiência da criança se colocar no lugar de outra coisa. Então, se eu vou ser um gatinho, eu estou me colocando no lugar do gatinho. E isso faz com que a gente consiga ir trabalhando muito essa questão de empatia, certo? Então, essa socialização, ela vai muito além. São habilidades que a gente precisa entender e produzir para a nossa vida inteira. Então, eu tenho lá, ó, motivação, confiança, resiliência e persistência. Resiliência. Essa palavra anda super na moda, as pessoas andam falando muito, mas qual o
verdadeiro significado de resiliência e como a gente trabalha isso nas nossas aulas de dança, como que a dança trabalha isso nas crianças, né? A resiliência é é uma propriedade física, né, de um corpo, né? Vamos pensar aqui numa mola, de a gente comprimi-la e que ela tem de se deformar, comprimir ou esticar e ela voltar ao seu estado natural. Ou seja, ela sofre alguma coisa e ela retorna ao seu estado natural. Quando a gente trabalha na dança, nem sempre a gente consegue fazer. Então, você precisa ter persistência. Por exemplo, quero treinar uma pirueta. Eu tenho que fazer aquela pirueta várias vezes, né? Às vezes, não vai dar certo. Mas ainda assim, eu vou continuar. Eu vou receber motivação suficiente do meu professor para que eu possa continuar. E isso vai desenvolvendo resiliência. Por quê? Porque eu generalizo a aprendizagem que foi vivida no meu corpo e consigo levar para outras esferas. Ok? Conhecimentos históricos culturais. O que é isso, né? A gente acaba trabalhando, por quê? Porque a gente vai trazer a história da dança para dentro da nossa aula, mesmo com os pequenos, gente. A gente vai trazer, né? A gente vai trazer, então, algumas coisas, de onde veio, né? Por que veio o Andeor? Qual é a história? Então, a gente vai trazendo essas questões e vai trabalhando com as crianças. E isso vai trazendo uma série de conhecimentos históricos e culturais para essa criança que ela também vai generalizar depois. Contextos, então, dos balés de repertório, né? Então, os contextos onde aqueles balés aconteciam, em que época. Então, se a gente for falar aí de um quebra-nozes, né? O quebra-nozes acontece em que época? No Natal, né? Em que país? É o mesmo que o nosso? Não, lá tem neve, aqui não tem. Tudo isso a gente vai trabalhando com as crianças. Movimentos artísticos, então a gente consegue trazer algumas questões de alguns movimentos artísticos. O que é um movimento artístico? O movimento artístico, ele normalmente está refletindo a história, né? O que está acontecendo naquela época em que ele foi criado, né? Então hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo uma mudança talvez grande, né, no nosso fazer artístico, em função de um contexto histórico que a gente está vivendo, né? Então a gente vai trabalhando isso também com as crianças. E dança, música e cultura, certo? Quando eu trago, né, a dança, eu trago música, eu trago coisas culturais. Então quando a gente trabalha, por exemplo, da festa junina em julho, é um evento folclórico cultural que a gente está trazendo para as crianças e isso vai fazendo com que a gente vai transmitindo uma cultura, né? Que cultura é isso? É a gente ir transmitindo uma coisa de geração para geração, ok? E aí a gente tem mais dois importantíssimos que são o enfrentamento de plateia e a formação de plateia. E a gente, quando está trabalhando nesse processo do espetáculo, a gente trabalha com essas duas coisas em relação aí às nossas crianças, ok? Então, começando pelo enfrentamento de plateia. O que a gente tem dentro desse enfrentamento de plateia? A gente vai trabalhar aqui, então, com gerenciamento, né? A criança aprende a gerenciar as suas emoções. A criança aprende a lidar com a sua ansiedade, porque é natural, né, emocionalmente, que a criança tenha isso. E ela aprende, principalmente, a se colocar na frente dos outros. Tá, mas e por que isso é importante? Bora junto pensar? Onde é que a gente vai usar essas estratégias que a gente trabalha, que a gente precisa desenvolver com todo um apoio dos nossos professores, da nossa turma, né? Porque você tem uma apresentação no final do ano, é um coletivo. São várias pessoas participando. Você tem o seu professor, né? Que tá ali do seu lado te ajudando. Então, a gente tem todo um suporte, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa, de uma experiência positiva, para que a gente possa fazer e trabalhar então com isso. Então, como que a gente vai fazer, né? O que isso vai, para que isso vai servir para a vida? É só para ir lá no final do ano subir no palco dançar, né? E mostrar o que a minha professora fez comigo o ano inteiro ou mostrar o que eu aprendi durante todo o ano? Não. A gente vai utilizar, não só, né? A gente vai utilizar todas as nossas aprendizagens para que a gente consiga, que vão ser generalizadas. Lembram quando eu falei disso aí? Quem assistiu ali a primeira aula que eu dei aqui no evento, quem viu lá a primeira aula que eu dei aqui no evento, viu que a gente falou sobre a generalização da aprendizagem. Então, quando eu vivencio uma coisa no meu corpo, que essa experiência é positiva, que isso é bacana, né? O meu cérebro registra isso, fica guardado lá nele como aprendizagem. E aí, o que ele faz? Ele vai lá
E quando ele se vê numa situação parecida com aquela, ele busca aquilo. E aí eu consigo levar essa aprendizagem para outros ambientes. E quais são os outros ambientes onde eu vou levar a aprendizagem que eu vou aprender aqui no espetáculo de final de ano? Eu vou levar isso para, por exemplo, apresentar um trabalho na escola. Então, quando a gente precisa se colocar diante de um público para apresentar um trabalho escolar, para apresentação do TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso lá da graduação, ou então a apresentação, né, de uma tese de mestrado, de doutorado. Então, eu vou precisar enfrentar uma plateia. E, gente, plateia, uma pessoa é uma plateia, entendeu? 2 pessoas, 3 pessoas, né? A partir do momento que eu estou enfrentando uma pessoa, eu estou enfrentando uma plateia. E uma entrevista de emprego, onde eu preciso ter um gerenciamento das minhas emoções, eu preciso lidar com a minha ansiedade, para que eu possa me apresentar da melhor maneira possível para quem está fazendo a entrevista, numa dinâmica. Hoje em dia as empresas de recursos humanos fazem muitas dinâmicas para a escolha dos profissionais, né? Para conduzir uma reunião. Então, quando eu preciso, por exemplo, eu sou líder de uma equipe, eu preciso conduzir uma reunião, eu vou precisar me colocar. Quem dançou, quem passou por esses processos de espetáculo, aprendeu a enfrentar plateia, vai ter mais facilidade de fazer isso na sua vida. Agora, eu preciso preparar essa criança para fazer isso, né? Não é simplesmente eu pegar, bom, a dança trabalha isso, eu vou lá e jogo lá a criança em cima do palco e vire-se. Não, eu preciso ter um preparo. E como que eu preparo essa criança para o espetáculo? Eu vou preparar essa criança para o espetáculo. Tecnicamente, então, o que tecnicamente eu tenho que preparar? Os passos, né? E as formações coreográficas, ok? Isso tem que vir antes. Isso não pode acontecer na hora que eu tô montando a minha coreografia. Isso tem que ser prévio. Artisticamente, eu preciso preparar essa bailarina para que ela esteja em cima do palco bem segura. Então, eu vou dar o que para... Como é que eu vou preparar artisticamente? Eu preciso trabalhar tanto a parte de expressividade, né, quanto a parte de qualidade de movimentos, né? Que qualidade de movimentação eu preciso fazer aqui para passar artisticamente a emoção ou o entendimento desse personagem que eu tô representando. E emocionalmente, eu preciso que essa criança esteja estruturalmente e emocionalmente preparada para subir em cima de um palco e para enfrentar essas plateias. E para tudo isso a gente precisa de quê? De progressão. Sem progressão, a gente não consegue fazer com que essas coisas aconteçam. E para que eu possa trabalhar com progressão, eu preciso ter o quê? Eu, enquanto professor de dança, eu preciso ter conhecimento. Eu chamo, né, que o conhecimento é a palavrinha mágica de 12 letras que nos abre muitas portas e muitos caminhos. E o conhecimento do quê? Adianta eu ter muito conhecimento sobre a geologia de tal parte do planeta? Não, eu preciso ter conhecimento das coisas que são afins com a dança para que eu possa fazer isso, ou seja, da técnica de dança, das teorias de aprendizagem. Então, como é a melhor maneira de acessar a aprendizagem dessa criança para que ela aprenda a coreografia do espetáculo, porque senão ela vai estar segura para dançar, né? Das fases do desenvolvimento infantil, então o que essa criança pode fazer, consegue fazer, tem condições de fazer, de comportamentos, né, para que eu aprenda a lidar com determinados comportamentos, com choros, enfim, né, que são inseguranças que vão acontecer, como o cérebro dessa criança funciona, ou seja, como que ela aprende, e de progressão de ensino. Eu preciso ter conhecimento de todas essas áreas para poder chegar lá, certo? Então, dos passos, o que eu faço com os passos? Eu olho para os passos, vejo quais são os passos adequados para aquela faixa etária, porque eu tenho lá o conhecimento do desenvolvimento infantil, e aí eu vou ensinar esses passos em progressão, certo? Então eu vou ver qual a progressão e eu vou ensinar tudo isso antes, gente. Eu não vou ensinar passo na hora que eu tô ensinando a coreografia. O passo tem que ser ensinado antes, em progressão. Então, quais são as partezinhas que eu preciso dar para que eu chegue nele? Aí eu vou fazer alguns encadeamentos. Ensinei os passos isolados, agora eu vou fazer pequenos encadeamentos, ou seja, eu vou juntar 2, 3, vou fazer pequenas sequências mesmo, com as pequenininhas, ok? Para que a criança esteja se organizando. Aí eu vou verificar, vou passar por um período de verificação. Então, quais são os passos que essas crianças realmente estão com segurança para fazer? E aí depois eu vou colocar eles na minha coreografia, certo?
Formações coreográficas, a mesma coisa. Eu preciso treinar antes a formação coreográfica para que a criança se sinta segura, né? E aí, para que eu treine as formações antes, em forma de brincadeira, né? Falando agora das crianças menores, eu preciso levar em consideração a faixa etária dessa criança, ou seja, a fase de desenvolvimento que ela tá, e a maturação cerebral. Então, por exemplo, eu querer fazer colocações onde as crianças fiquem, por exemplo, se coloquem sozinhas espalhadas no palco, né? Com crianças de 2, 3, 4 anos, elas não vão conseguir fazer. Por quê? Porque elas ainda não têm essa noção espacial, né? Desse entendimento de tridimensionalidade de frente e trás completamente desenvolvido. Então, elas não vão conseguir fazer isso. Não, eu preciso saber quais os tipos de formação coreográfica adequado para cada faixa etária, ou seja, de acordo com a maturação cerebral dessas crianças, e aí eu treino isso e coloco isso dentro da minha sala de aula. Então, a gente vai tendo também, dentro da minha coreografia, a gente vai tendo uma progressão, e aí com isso a criança se sente muito mais segura, porque quando ela não precisa se colocar de um jeito que ela tem segurança, porque ela consegue fazer. Quando a gente vai pro palco, a gente tem que ir pro palco fazendo coisas que a gente consegue fazer, porque senão a gente não se sente seguro para ir. E aí a experiência que era para ser positiva vai por água abaixo, certo? No fazer artístico, o que eu preciso? Expressividade, né? Então eu vou ter que trabalhar a parte expressiva com essa criança, eu tenho que construir isso com ela antes de colocar. Senão a gente diz para elas lá, então tá, agora é o seguinte, ai gente, cadê o sorriso? E aí o sorriso fica aquele sorriso que a gente chama de sorriso laquê, né? Que é aquele sorriso assim, que a gente fica vendo a criança fazendo palco. Horrível, né? Parece que botou um laquê lá no sorriso, fica assim. Não, isso não é expressividade. Expressividade é eu realmente conseguir expressar aquilo que a coreografia pede. Se é uma coreografia alegre, eu preciso estar alegre. Como eu expresso isso, não só na minha face, mas no meu corpo inteiro. Tenho que fazer trabalhos disso durante o ano. Encantar a criança tem que estar encantada com o espetáculo, né? Com aquela apresentação que vai ter no final do ano. Ela tem que estar fazendo parte, então você tem que trazer aquilo, trazer o personagem, fazer com que ela realmente se envolva no todo. Não é só o espetáculo, não é só a parte dela. É um espetáculo, é um todo, né? Que ela faz parte. E isso é importante, esse entendimento de todo. Porque quando eu entendo que eu faço parte de um todo, isso facilita depois para a construção de redação, quando ela estiver na escola, enfim, de uma série de coisas, né? Então, fazê-la fazer parte do todo. Estudar o personagem, né? Então, a gente vai ser um gatinho. Como é que o gatinho se movimenta? Quem me mostra? Construa junto com a criança. Porque quando você precisa levar o movimento para a coreografia, por exemplo, sei lá, do gatinho fazendo isso, né? De uma coisa assim ou de uma coisa assim, você vai ter mais facilidade porque você construiu esses movimentos com ela. E você vai ver como elas trazem coisas bacanas pra gente pode depois aproveitar nas nossas coreografias em termos desses gestuais, tá? E as qualidades de movimento, então trabalhe a qualidade de movimento que você precisa desenvolver. Dentro da parte emocional, a gente vai precisar trabalhar muito esse envolvimento com o todo. Por quê? Uma vez vários professores me perguntam isso, tá? É uma pergunta bem recorrente. Como que eu faço para as crianças ficarem em silêncio durante a apresentação, né? Faça elas fazerem parte do todo. Então, claro que existem várias estratégias, né? Não é o nosso objetivo aqui entrar em cada uma das estratégias, mas quando elas fazem parte do todo, elas querem prestar atenção no que está acontecendo. E fica um pouco mais fácil da gente controlar esse tipo de coisa, porque aí elas estão prestando atenção no que está rolando. Enfrentamento de plateia em progressão, gente. É isso mesmo, a gente precisa fazer processo adaptativo para o palco. Não é assim, chegou lá, sobe no palco e dança. A gente faz isso, criança pequena não faz. Elas precisam, nem a gente faz, né? A gente também passou por esse processo, a gente às vezes só não lembra. Mas precisa de um processo adaptativo. Então, vá adaptando essa criança aos poucos. Então, ela vai enfrentando pequenas plateias. Divida a turma em 2 grupos. Um grupo se apresenta para o outro grupo. É uma plateia. Depois, leve a sua turma para dançar para uma outra turma.
aumentou um pouco a plateia, agora eu já não tenho mais uma plateia conhecida. Vá mudando o ambiente, se você tem condições de fazer mudança de ambiente, vá aumentando essa plateia aos poucos, até que você chega no dia da apresentação. Você vai ter crianças muito mais seguras no palco. E ensaios adequados à faixa etária da criança. Não adianta eu querer fazer um ensaio geral, por exemplo, com 5 horas de duração para criança de 3 anos. A criança não vai ficar 5 horas. Ela vai cansar, ela vai achar aquilo chato, a experiência vai ser horrível. E talvez quando chegar na hora de ela de dançar ou de dar, ela já tá cansada, ela já não tem mais o controle inibitório, ela não consegue se segurar. E aí a experiência não vai ser bacana. Então pense nisso. Antecipação. Antecipe tudo o que vai acontecer no espetáculo. Aos poucos, vá trazendo para as crianças que vai ter luz, que vai ter cortina, que não vai ter cortina, por onde que entra, por onde que sai, que tem luz, que tem cenário, como que vai ser esse cenário, né? Dê momento para que ela dance com figurino antes do dia, para ela poder se olhar, se curtir, se amar, se ver no espelho, porque senão ela vai prestar atenção no bordado da roupa em vez de dançar. Por quê? Porque tudo chama atenção, gente. Então, trabalhe isso. Faça com que a experiência seja o mais positiva possível para sua bailarina, sabe? A experiência de estar no palco é muito importante. Por quê? Porque a gente volta lá para o começo da nossa aula hoje, onde a gente viu que o quanto é importante que essa criança consiga desenvolver, né, os processos, esse enfrentamento de plateia, para que o cérebro possa encontrar isso. Porque uma experiência ruim, uma experiência negativa, né, nesses momentos de espetáculo, podem impactar na vida dessa criança para sempre, para todos os momentos onde ela precisar enfrentar uma plateia. Agora, se eu faço um bom preparo, além da gente ter um espetáculo muito mais tranquilo e muito mais gostoso, com as crianças curtindo, a gente vai ter não só as crianças, mas os pais curtindo também. E a gente vai estar levando coisas positivas realmente, né? Aprendizagens positivas, significativas e que serão generalizadas em outros momentos da vida dessa criança, contribuindo realmente para transformar a vida dessas crianças, de várias, de muitas, de milhares de crianças, através do que a gente ama, que é a dança. Tudo isso são habilidades que a gente está trabalhando com a criança. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda que a dança tem tantos benefícios para essa criança. Ela vai fazer parte da construção de desenvolvimento, tá? De desenvolvimento afetivo, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor dessa criança. Então, a gente não tem só a esfera motora, como a gente às vezes imagina que tenha, a gente também trabalha, a dança também traz outros benefícios, né? Outras questões de desenvolvimento, né? Nessas outras áreas super importantes para que uma criança possa aí se estabelecer e a gente forma pessoas, né? Crianças cada vez mais estruturadas, cada vez melhores e melhor preparadas aí para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida, para serem mais autoconfiantes, mais felizes e com mais sucesso, ok? Certo? Muito obrigada aqui, espero ter contribuído, acredito aí que deu para contribuir um pouquinho, né? Um pouco aí para o trabalho aqui de vocês. Se quiserem me seguir, tô colocando aqui as minhas redes sociais para vocês poderem também, se quiserem, né, acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Lá tem aula sempre, certo? E muito conteúdo aí falando sobre tudo que a dança traz de importante pra gente. Um grande prazer participar aqui desse evento. Mais uma vez agradeço o convite, né, da Aline Rosa e da Ângela Garcia, né, para participar aqui desse evento 24 horas de dança online, que seja sempre um grande sucesso para que a gente possa aí, né, tá cada vez contribuindo mais na vida de muitos e muitos professores, profissionais, estudantes, bailarinos, né, pessoas apaixonadas aí pela dança, para que a gente possa elevar realmente o status da dança aí para um nível de prioridade na vida das pessoas, no sentido de quanto a gente pode contribuir, né, através da dança para a formação do ser humano. Certo? Um grande abraço para vocês, beijinhos e tchau, tchau!